Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos novamente juntos para meditarmos na Palavra de Deus nesse dia. Estamos comemorando o Dia das Mães, nesse mês de maio, ainda sob o isolamento social e com muitas dificuldades realmente de festejar, de nos reunirmos e aquele tradicional almoço. Mas é um momento de reflexão. Creio que essa crise deve nos aproximar mais como famílias, pais, filhos e parentes, né? E também que esse período sirva de restauração nos relacionamentos familiares e que venha a reforçar o cuidado dos filhos para com os seus pais, né, aqueles que ainda têm pais vivos, que realmente haja empenho para um cuidado amoroso, dedicado para com seus pais, seu pai e sua mãe. Nós estamos meditando no livro de Provérbios e vamos então enfatizar dois provérbios que tratam da relação dos filhos com os seus pais. São provérbios que realmente chamam a nossa atenção pelos problemas que eles tratam e que, infelizmente, nos nossos lares, né, e na sociedade que nós vivemos, tem acontecido. O primeiro provérbio é no capítulo 23, o verso 22. Provérbios 23, 22, que diz assim: ouça seu pai, que lhe deu vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Ouça seu pai, que lhe deu vida, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Ou honre seus pais. Então, a Bíblia nos mostra que a nossa felicidade, ela depende da maneira como nós honramos nossos pais, como nós cuidamos deles na sua velhice, quando eles já enfraqueceram com a idade. Deus irá recompensar todos os filhos que cuidam, que honram seus pais de maneira amorosa, de maneira alegre. A velhice dos nossos pais não é um motivo para desrespeitá-los. Mesmo eles já com idade, nós devemos respeitá-los com gratidão. O tolo é aquele que despreza seus pais e se torna uma vergonha, uma calamidade na vida dos seus pais, mesmo na velhice. E Provérbios fala sobre isso no capítulo 17, verso 25, quando diz assim: o filho insensato é tristeza para seu pai e amargura para aquele que o deu à luz. Infelizmente, muitos filhos desonram, desobedecem seus pais. Eles envelhecem, mas eles envelheceram cuidando, perderam suas forças, saúde, beleza. E agora que eles estão envelhecendo, o que eu vou fazer com eles como filhos? Vou ignorá-los e deixá-los para morrerem e não vou ser prestativo, não vou cuidar deles, não vou honrá-los na sua velhice? Se eu não cuidar deles na velhice, se eu não cuidar dos meus pais, meu pai, minha mãe, eu estou até negando a minha fé. O verdadeiro cristão é aquele que cuida dos seus,
né? Lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, o verso 4 e o verso 8, nos diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Aquele que não cuida dos seus, né, não cuida dos seus pais, não cuida dos seus avós, não cuida dos seus parentes já envelhecidos, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Então é um péssimo testemunho, é um testemunho horrível. Uma pessoa que diz que é crente e não cuida dos seus, não cuida dos seus idosos, não cuida dos seus pais, negam a fé. É interessante que Jesus mostrou cuidado e carinho para com a sua mãe, embora ele na cruz, sofrendo aquele tormento, né? Toda aquela humilhação, toda aquela dor, o peso dos nossos pecados sobre eles, ele não deixou de se preocupar com a sua mãe. E mesmo na crucificação, Jesus pediu a João, seu discípulo, que cuidasse de sua mãe e levasse ela para que ela não ficasse abandonada. Então Jesus, ele cumpriu a sua responsabilidade como filho e se preocupou com a sua mãe e mostrou o seu carinho e o seu cuidado. Deveria ser um prazer para nós, como filhos, cuidar dos nossos pais, provendo aquilo que eles necessitam, falando com eles, gastando tempo com eles. O plano de Deus, né, com relação à família é muito simples. Deus nos trouxe ao mundo através de um casal, de nossos pais, para sermos criados, cuidados, educados. Chegamos a essa maturidade através do cuidado deles, nos ajudando nos estudos, a formarmos uma personalidade. E nós, então, desenvolvemos a nossa profissão, formamos uma nova família e passamos a ter filhos. Mas nós não devemos esquecer dos nossos pais, do cuidado, de honrá-los e de amá-los. Essa é uma lei que Deus estabeleceu para a sociedade. No livro de Êxodo, quando Deus deu o decálogo, os 10 mandamentos, ele disse que nós deveríamos honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então é uma lei no Velho Testamento, mas essa lei estabelecida por Deus, ela vai ser enfatizada também no Novo Testamento, no livro de Efésios, por exemplo, capítulo 6, de 1 a 3, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honrem seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá uma vida longa na terra. Então é um mandamento que é colocado por Deus para os filhos, tanto no Velho Testamento como para a igreja no Novo Testamento, para os cristãos. Então uma vida saudável, uma vida cristã, uma vida de sabedoria, uma vida de alegria, passa pelo cuidado que os filhos devem ter para com os seus pais.
Uma sociedade justa, boa, depende dos filhos honrarem seus pais. E nessa época de incertezas econômicas e crise, né, e desemprego, mais ainda os filhos precisam lembrar desse cuidado amoroso, honrar seus pais na sua velhice. Se isso não acontecer, a sociedade ela vai entrar em colapso por não praticar um padrão estabelecido por Deus que vai produzir bênção na vida das pessoas e no relacionamento social. O apóstolo Paulo, né, falando sobre os últimos dias, aquele período tão tenebroso, tão difícil, ele alerta para isso, né? Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, quando ele diz: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas. Então, nesse tempo final da sociedade, da história humana, um dos grandes pecados que vai caracterizar essa sociedade é a desobediência aos pais, a ingratidão dos filhos para com seus pais. Por isso que essa sociedade vai ser destruída. Se um filho despreza seus pais, ele está desprezando a Deus. Essa é uma lógica. Por quê? Porque ele, ao desprezar seus pais, ele não está aceitando os desígnios de Deus, aquilo que Deus planejou para a sua vida, aqueles que foram instrumentos de Deus para trazê-lo à vida. Os pais precisam ser honrados quando perdem o vigor, mas eles continuam sendo as pessoas que Deus escolheu para nos trazer a vida. Então, a velhice dos nossos pais não é motivo para desrespeitá-los. Eles continuam sendo autoridade em nossas vidas. Infelizmente, há filhos que desobedecem e desonram seus pais. E nós precisamos entender, como filhos, que os nossos pais se dedicaram no auge das suas vidas, dedicaram energia, inteligência, até a sua beleza, para nos criar. O corpo da nossa mãe, né, forneceu os nutrientes para a nossa formação, para o nosso crescimento antes de nascermos. E depois que nascemos, ela cuidou de nós, ela nos alimentou, ela proporcionou brincadeiras, conforto, cuidado, carinho. Mas geralmente os filhos veem isso como uma obrigação, como se fosse algo simplesmente natural. Mas nesse relacionamento existe afeto, existe carinho, existe amor. Nossos pais, nossa mãe cuidou de nós quando doente ou nos nossos sofrimentos. E mesmo na velhice nos amam e estão prontos a até se sacrificar por nós. Não? Então, os filhos devem honrar seus pais, devem prestar a dignidade que eles merecem, não devem ser desprezados na sua velhice. E como nós, filhos, desprezamos nossos pais, então a Bíblia mostra algumas coisas que os filhos fazem que mostram o desprezo deles pelos seus pais. E eu queria ler em Provérbios 28, 24, que diz assim: um grande crime, né, que os filhos cometem contra seus pais. Provérbios 28, 24. Quem rouba de seu pai e de sua mãe e diz: que mal há nisso? Não é melhor que o assassino. Quem rouba
de seu pai e de sua mãe e diz: que mal há nisso? Não é melhor que o assassino. Um filho comete um crime muito perverso contra seus pais quando ele rouba, quando ele retira deles aquilo que é indevido. Filhos que roubam, que assaltam seus pais, que esse pecado não é somente aqui roubar seus pais, mas é também ridicularizar a seriedade desse crime. Muitos filhos estão roubando seus pais e achando que isso não é perigoso, não é um crime. Eles acham que os pais têm que dar para eles tudo o que eles querem e que o que os pais têm pertencem a ele. Esses filhos que agem assim, com certeza não vão aceitar serem chamados de ladrão, de assassinos, mas aqui é Deus quem denuncia esse crime. Deus aqui, através de Salomão, escrevendo esse provérbio, diz que esses filhos são perversos, são desprezíveis e são companheiros de assassinos, de destruidores. Filhos que roubam pais são ladrões, são assassinos, pessoas que destroem vidas. O fato deles roubarem seus pais agrava seus crimes diante dos olhos de Deus. Deus não se agrada disso e Deus vai pedir conta desse crime que muitos filhos têm cometido contra seus pais. Como os filhos roubam seus pais? Literalmente, roubando seus bens, roubando o dinheiro, talvez da aposentadoria ou do salário dos seus pais, roubando recursos que eles adquiriram ao longo do tempo, bens, máquinas. O cartão de crédito também, levando seus pais a comprarem coisas para eles e depois não pagando e deixando que seus pais cubram essa dívida. Há filhos, há parentes que fazem isso, não cuidando deles, não cuidando do patrimônio que eles formaram, realizando pequenos furtos. Seu pai está idoso, sua mãe, e ele vai e rouba uma joia, e pega uma roupa, e pega uma bolsa, e pega um sapato, e acha que isso não é crime. É meu pai, é minha mãe. Qual é o problema de eu pegar essa bolsa da minha mãe? Qual é o problema de eu pegar essa roupa do meu pai? Mas a Bíblia diz que eles são assassinos, são ladrões, e que Deus abomina isso, porque isso é um desrespeito, é uma desonra aos seus pais. Também eles desonram os seus pais, não cuidando do patrimônio, ou usando de maneira desordenada o carro, gastando o carro, combustível, usando o carro dos seus pais para festa, para sair com os amigos e fazer coisas erradas, deixando de cuidar do patrimônio, de ter carinho e cuidado. Aquele patrimônio foi conquistado à custa de muito trabalho, e quando os filhos não zelam pelo patrimônio dos seus pais, estão desonrando, jogando o dinheiro fora dos seus pais. Quantos filhos não se dedicam a estudar, faltam aula, em vez de honrar o investimento que os seus pais estão fazendo na educação, vivem desordenadamente em festas, vícios, maltratando sua saúde, e depois os pais têm que investir para cuidar da saúde dele. Filhos desonram seus pais, roubando o bom nome dos seus pais,
fazendo com que outras pessoas falem mal dos seus pais por causa do seu comportamento e os pais sejam censurados por isso. Filhos preguiçosos, não querem estudar, não querem aprender, não querem se dedicar, são ladrões, estão roubando seus pais, o tempo, o investimento que seus pais estão fazendo. Às vezes, quando se forma, se torna um profissional incompetente, preguiçoso, sempre dependendo da ajuda e do auxílio dos pais para viver e para comprar coisa. Mesmo quando casam, permanecem dependentes, exigindo e buscando a assistência dos seus pais. Filhos que não cuidam dos seus pais, são avarentos, são mesquinhos, não ajudam no sustento deles, na alimentação deles, na compra de remédios, porque são egoístas, só se preocupam consigo mesmo e não pensam em todo o cuidado que os seus pais tiveram para criá-los, para educá-los. Também desonram seus pais, sobrecarregando o coração deles com preocupações, aqueles que levam uma vida desordenada e causam problema, e os pais ficam preocupados, prejudicando a saúde deles, enchendo seus pais de tristeza, de desgosto, de sofrimento, tornando-se uma fonte de choro, de lamento, brigas na família, brigas entre irmãos, brigas entre parentes, e os pais tentando remediar aquela situação, resolver, e toda aquela tristeza que se forma no coração dos seus pais. Isso é desonrar seu pai, isso é ser um assassino de seus pais, é causar sofrimento e tristeza, trazendo notícias ruins, né? As pessoas vendo o comportamento errado desses filhos e como isso abala e afeta o coração dos seus pais e traz tristeza, dor e choro. Os filhos produzem lágrimas e dor na vida dos seus pais, mas a Bíblia fala que esses filhos vão sofrer por isso, vão ser castigados por Deus, né? Em Provérbios 20 diz o seguinte: quem insulta o pai ou a mãe terá sua luz apagada na mais absoluta escuridão. Aqui Salomão diz que a morte desses filhos que insultam, que humilham, que desonram seus pais, vai ser uma morte trágica, uma morte sofrida. Tá? O que o homem semeia, a Bíblia diz, ele vai colher. E esse pecado que os filhos cometem contra os pais é um pecado que tem um agravante. É um pecado perverso aos olhos de Deus, porque você está maltratando alguém que lhe deu a vida, alguém que lhe criou, alguém que investiu em você e que você deveria honrá-lo. Então é um pecado que aos olhos de Deus é um pecado que desonra, que coloca um grande peso sobre aqueles que praticam. Nesse Dia das Mães, qual é o apelo que nós temos então para os filhos em relação aos seus pais, à sua mãe? Os filhos precisam honrar seus pais, precisam cuidar deles, precisam investir neles, precisam dar alegria e conforto e carinho a eles na sua velhice. Os filhos precisam se arrepender da sua rebeldia, da sua altivez. Quantos filhos estão afastados dos pais porque são rebeldes, porque seus pais chamaram sua atenção, porque seus pais não apoiam seus erros? Esses filhos precisam se arrepender e se humilhar e pedir perdão a seus pais. Peça para Deus tirar esse orgulho, essa arrogância do seu coração.
Você tem uma responsabilidade, você precisa honrar seus pais. Peça a seus pais, se você ainda tem a sua mãe, perdão. Diga a ele, a ela, que você errou e que você está arrependido e que você sente muito por tê-la feito sofrer, chorar e carregar um peso muito grande. Peça a Deus que liberte você desses laços que o prende, de injustiça, de falta de carinho e consideração. Não existe pai nem mãe perfeitos, né? Deus não os fez perfeito assim, mas nós não podemos desonrá-los e desrespeitá-los e abandoná-los na velhice, quando mais eles precisam de nós. Ouça seus pais, lembre dos seus conselhos, das suas instruções e reconheça que você errou, que você desobedeceu e peça perdão. Esforce-se para alegrar seus pais através da sua vida, do seu trabalho, do seu bom nome, né? Sendo um profissional digno, competente. Ajude seus pais, honre, sustentando eles financeiramente. Você talvez não ganhe muito, mas o que você ganha, você pode ajudá-los de alguma forma, mostrando carinho, mostrando que você reconhece o esforço dele, o sacrifício dele, dando presentes ou lembranças, comprando coisas que eles gostam, mostrando que você reconhece que eles são importantes para a sua vida, ajudando eles a terem uma velhice calma, em paz, sem carregarem frustrações, tristeza. Reconcilie-se com a sua família, peça perdão aos seus familiares. O maior presente que um pai ou uma mãe pode receber é ver a sua família unida, filhos unidos e procurando estar em harmonia e um ajudando o outro. Então o apelo nesse Dia das Mães é que você não despreze seus pais, é que você não roube seus pais, não roube a alegria deles, não roube uma velhice tranquila, mas que você possa ser, como filho, fonte de bênção e de alegria. Se arrependa e se reconcilie e cuide dos seus pais nessa velhice e que eles possam ter paz em seu coração. Deus se alegra disso, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos honrar, Deus vai nos ajudar nisso tudo. Então, que as nossas famílias possam estar unidas e que o amor de Deus reine em nosso coração e nos relacionamentos dos filhos com os pais e que, diante de toda essa situação de dificuldade, de luta, nós não abandonemos nossos pais na velhice. Que Deus abençoe as mães, que Deus abençoe as nossas famílias e que possamos, como cristãos, dar um testemunho correto, um testemunho sério, cuidando e honrando nossos pais. Um bom domingo e que Deus abençoe.